Pessoal, tudo bem? Bom, até aqui a gente considerou somente funções de uma única variável independente, né? Y igual a f de x, tá? Mas a gente pode estender facilmente esse conceito para o caso de duas ou mais variáveis independentes, tá? Então, vamos trabalhar inicialmente com duas variáveis independentes, porque mais do que duas a gente não tem como representar graficamente essas funções, certo? Imagina aqui que eu tenho z como uma função de x e y, tá? Então, vê que eu tenho duas variáveis independentes, né? X e y. Para eu determinar z, eu tenho que especificar x e y, tá? Então, uma função de duas variáveis independentes, nada mais é do que uma regra que vai associar um par ordenado, né, um par de valores x e y, a um único número real que eu estou representando aqui por z. Tá? Então, se a gente tem, por exemplo, f de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vê ó, que para eu definir o valor de z, para eu saber quem que é z, para eu saber quem que é o valor da função, eu preciso especificar um valor para x e um valor para y. Tá? Então, aqui o que a gente está fazendo é associando um par ordenado, um par de valores x e y, a um único número real z. Tá? Quando eu tinha uma função de única variável, a gente associava um número real a um outro número real. Aqui o que a gente está fazendo é associar um par ordenado a um número real, certo? Então, o domínio aqui da nossa função não vai ser mais um conjunto de números, mas sim um conjunto de pares ordenados, certo? Como é que a gente representa graficamente essas funções com duas variáveis independentes? Tá? Quando a gente tinha uma só, a gente representava, né, como a gente viu, trabalhou até aqui, com o plano cartesiano, né? Eu precisava apenas de duas dimensões. Uma ia me dar o valor de x e a outra o valor de y, e a gente conseguia construir os gráficos. Tá? Aqui, como eu vou trabalhar com três variáveis, né, são duas independentes e a dependente que é z, a gente vai precisar de mais uma dimensão, ou seja, de mais um eixo. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, ó, aqui é o plano. Então, se eu tivesse com a função de uma única variável, isso aqui resolveria meu problema. Eu conseguiria representar graficamente as funções, como a gente viu até aqui. Sendo que agora, com duas variáveis independentes, eu preciso, além de x e y, de um outro eixo para indicar o valor da função. Né? Um outro eixo para representar o valor de z. Tá? Então, como a gente viu, o que é que a gente faz aqui? A gente vai pegar um ponto no plano XY, aqui em cinza, ó, eu tenho um plano XY, então eu vou pegar um ponto nesse plano e vou associar ele a um número real que vai estar sendo representado nesse eixo na vertical aqui, esse eixo em azul, certo? Então, por exemplo, se eu pego esse ponto A, que é um ponto no plano XY, quais as coordenadas desse ponto A? Está aqui, ó, x 1.45 e y 0.88. Tá? Digamos que z, a minha função, seja essa daqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, para o x igual a 1.45 e para o y igual a 0.88, se eu jogar aqui, eu vou obter um valor de z, um valor da função, igual a 2.88. E aí, isso vai ser representado por esse ponto aqui. Ó. Vê que para eu representar esse ponto, eu preciso de quê? De três componentes. Ó. X, y e z, que é o valor da função. Né? Quando eu trabalhava com uma função só, eu só precisava de quê? De dois componentes, o x e o y. Aqui eu preciso de três. O x e o y, que vai me dar a posição aqui no plano xy, e o valor de z, que é o valor da função, que vai me dar essa altura. Tá? Então, se a gente pegar aqui e plotar no espaço todos os pontos do domínio da função,
a gente vai ter o quê? Vai ter o gráfico dessa função. Que aqui, ó, é isso aqui. Vê que esse pontinho preto, ó, quando eu desloco aqui o A, eu estou pegando um ponto no domínio, é o A, esse ponto azul, e estou obtendo o valor da função, e estou representando esse ponto com essas três componentes aqui. Vê que ele está sempre sobre esse gráfico. Tá? Esse gráfico a gente diz que ele é a gente chama ele de superfície. Tá? É um gráfico aqui quando eu trabalho com essas três dimensões, certo? E aí, ó, vê que não é fácil, né? Não é simples a gente desenhar um gráfico como esse aqui, né? No entanto, a gente tem uma maneira de representar esses gráficos no plano, que é através das chamadas curvas de nível. Uma curva de nível nada mais é do que um conjunto de pontos no plano x, y, que vai satisfazer essa equação aqui, ó. Ou seja, é um conjunto de pontos no plano que vai me dar o mesmo valor da função. Tá? Por exemplo, ainda com a nossa função do slide anterior, x ao quadrado mais y ao quadrado, esse conjunto aqui de pares x, y, né, que são pontos no plano x, y, é uma curva de nível. Por quê? Porque aqui eu tenho um conjunto de pontos, conjunto de pares x, y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 1. Ou seja, eu tenho um conjunto com todas as combinações de x e y que vão satisfazer isso aqui, ó. Aqui a gente tem uma curva de nível. Graficamente, geometricamente, que desenho eu vou ter aqui? A gente já viu, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Se eu pegar todos os pares que satisfazem isso aqui, eu vou ter o gráfico dessa equação, que é o quê? Uma circunferência, né? Centrada na origem e de raio 1. Esse outro conjunto também é uma curva de nível. Por quê? Porque ele está me dando todos os pares x e y, cujo valor da função vai ser igual a quanto? 4. O gráfico aqui é o quê? Um círculo, né? Uma circunferência centrada na origem. De raio quanto? Raiz de 4, que é 2. Aqui também, ó, uma curva de nível. Eu tenho aqui um conjunto com todas as combinações de x e y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 5. Se eu representar isso aqui no plano xy, eu vou ter um círculo, né, uma circunferência de raiz de 5. Tá? Então, se eu sair variando esses valores de C, eu vou ter o quê? Uma família de curvas de nível. Tá? Vamos ver isso geometricamente. Tá? Geometricamente, essas curvas de nível, elas vão ser as projeções no plano xy de quem? Das interseções da superfície, né? A superfície aqui é o gráfico dessa função, com o plano C, que vai me dar o valor da função. Tá? Para ilustrar, vou pegar esse mesmo exemplo. Tá? Então, eu vou pegar aqui o gráfico de x ao quadrado mais y ao quadrado, que a gente já viu que era esse aqui. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a interseção dessa superfície com um plano aqui, ó, z igual a 4. Tá? Então, vê que é como se eu estivesse cortando essa superfície nessa altura aqui. O valor de z igual a 4. Quem que é a curva de nível? A curva de nível, geometricamente, vai ser a projeção no plano XY. O plano XY está aqui embaixo, é esse cinza. De quem? Da interseção da superfície com esse plano azul aqui. A interseção da superfície com esse plano está aqui, ó. Essa circunferência aqui, ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou projetar ela aqui embaixo, como se eu olhasse aqui de cima, ó. Deixa eu mandar aqui para ter, ó. Aqui do lado eu tenho um plano XY.
Então o que eu vou fazer é projetar isso aqui embaixo. E eu teria o quê? Eu teria uma circunferência, como a gente viu, né? Com raio de quanto? Raiz de 4, que é 2. Ó. Isso aqui é a projeção dessa interseção, né? Da superfície, né? Do gráfico da função, com esse plano aqui nessa altura. Tá? E se eu mudar o valor de C, né? Que é o valor da função, ó, estaria cortando esse gráfico aqui embaixo. E a curva de nível é o que é a projeção dessa interseção no plano XY. Certo? Se eu pegar várias e representar aqui, ó, eu teria uma família de curva de níveis. Para esse exemplo, são essas circunferências centradas na origem. Tá? O que está mudando é o raio. Certo? E aí observa aqui que olhando somente aqui para o plano XY, a gente consegue ter uma ideia do formato do gráfico dessa função, né? De duas variáveis. O que a gente observa aqui? A gente observa, ó, que as distâncias entre as curvas elas estão diminuindo. Tá? Cada curva dessa, ó, é um valorzinho de C. Ó. C igual a 1, essa aqui é a curva de nível. C igual a 2, eu estou aumentando o valor da função, estou obtendo diferentes curvas de nível. E o que eu observo aqui? Que a distância entre elas está diminuindo. Isso indica o quê? Que a superfície, ó, o gráfico da função, ele está ficando cada vez mais íngreme. Ó. Que ele é um pouco menos, e à medida que eu vou aumentando, ó, ele vai ficando mais íngreme. Aí eu consigo observar isso olhando somente as curvas de nível aqui no plano XY. Eu consigo observar isso verificando ó, que essas curvas aqui elas estão ficando cada vez mais próximas. Isso vai indicar que a superfície está ficando cada vez mais íngreme. Certo? Então a gente pode utilizar as curvas de nível para tentar representar o gráfico de funções como essa aqui de uma forma mais simples através de um plano. Tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo, aqui tentando puxar um pouco esse conceito de curva de nível para a economia. Né? Eu acredito que vocês já viram aí em Introdução à Economia fala da função utilidade. Né? A função utilidade é uma função que vai dar para a gente, vai procurar mensurar a utilidade, né? O grau de satisfação de um consumidor. Aqui nesse exemplo, ao consumir x1 unidades do bem 1 e x2 unidades do bem 2. Né? E o que eu quero nesse exemplo é encontrar o nível da utilidade do consumidor, quando x1 é igual a 16 e x2 é igual a 20, e esboçar a curva de indiferença correspondente a esse nível de utilidade. Tá? Então, qual é a utilidade que o consumidor, o nível de satisfação que ele vai estar tendo quando ele consumir 16 unidades do bem 1 e 20 unidades do bem 2? Para encontrar esse valor, basta jogar aqui, ó, substituir x1 por 16, x2 por 20, fazer as continhas e vou achar 1.280. Tá? E quem que é a curva de indiferença? Né? Também acredito que vocês já viram na disciplina de Introdução à Economia. Né? A curva de indiferença é uma curva que vai dar para a gente todas as combinações de x1 e x2 que dão o mesmo nível de utilidade. Ou seja, esse é o conceito que a gente acabou de ver de curva de nível. Né? São as combinações de x e y que vão dar para a gente o mesmo valor da função. Tá? Então, a curva de diferença nada mais é do que uma curva de nível. E o que o exemplo pede para a gente é a gente esboçar essa curva de diferença para um nível de utilidade igual a 1.280. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou igualar essa função a 1.280. E vou achar os valores de x1 e x2 que vão me dar, fazer com que esse lado esquerdo aqui ó, seja igual a 1.280. Para isso, basta eu isolar uma das variáveis, que eu isolei x2, e atribuir valores para x1 e obter o valor correspondente de x2. Botar isso aqui no plano xy
e traçar a curva de indiferença pedida na questão, certo? Que vai ter esse formato que vocês estão vendo aí, tá? De novo, como é que eu chego nessa curva? Eu saio jogando valores para x1, que eu vou estar representando aqui no eixo horizontal, vou obtendo os valores correspondentes para x2, vai estar sendo representado no eixo vertical, e aí eu vou ter um ponto. Jogo um outro valor para x1, obtenho um outro valor para x2, eu vou ter um outro ponto. Faço isso algumas vezes e traço a reta ligando, aqui a curva ligando esses pontos, tá? Então, todo ponto aqui, ó, sobre essa curva, são combinações de x1 e x2 que estão me dando o mesmo nível de utilidade, 1280, certo? Eu poderia pegar outro valor aqui, ó, 1500. Eu vou ter uma outra curva, não vai ser essa, ela vai estar um pouquinho mais acima. Ou 1000, vou ter uma outra curva, esse mesmo formato, sendo que mais abaixo, tá certo? Bom, até aqui também a gente considerou somente as derivadas de funções de uma única variável independente. Agora a gente vai aprender como calcular a derivada de uma função de mais de uma variável, certo? Essas derivadas elas são chamadas de derivadas parciais, tá? E elas são obtidas através de um processo que a gente chama de derivação parcial, que consiste em quê? Em a gente derivar a função em relação a uma das variáveis, mantendo as outras variáveis constantes, tá? Considere então que eu tenho aqui uma função de duas variáveis, tá? De novo, a gente vai ver aqui para as duas variáveis, mas esse conceito, tá? Esse processo, vale para funções de n variáveis independentes, certo? Então, eu tenho aqui z como uma função de x e y, tá? A derivada parcial, então, de z em relação a x, que é uma das variáveis independentes, a gente pode representar dessa forma aqui, ó, com essa notação, certo? Ou dessa forma aqui, ó. Aqui é para indicar que f é uma função de duas variáveis, mas que eu estou derivando ela em relação a x, tá? E esse outro símbolo aqui, ó, vai me indicar que z depende de mais de uma variável, tá? Mas que aqui eu estou encontrando a derivada de z em relação a x. Então, eu posso representar com essa notação ou com essa aqui, tá? E quem que vai ser essa derivada? Como é que a gente vai obter essa derivada? Através do processo chamado de derivação parcial, que, como eu falei, consiste em que a gente vai derivar a função aqui em relação a x, considerando que a outra variável, né, que no caso y, ela é uma constante, tá? Então, aqui eu tenho uma função de duas variáveis, né? Eu vou ter duas derivadas parciais, né? A derivada de z em relação a x e a derivada de z em relação a y, que eu represento, ó, com essa notação aqui, e eu vou obter essas derivadas como derivando z em relação a y, considerando a outra variável, aqui x, como uma constante, tá? Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui z, uma função de duas variáveis, vê que ela depende de x e de y, tá? E eu quero encontrar a derivada de z em relação a x, né? Ou seja, a derivada parcial. Por quê? Porque z depende, além de x, de uma outra variável, que aqui eu estou representando por y, tá? Então, quem que vai ser a derivada de z em relação a x? Posso utilizar qualquer uma dessas notações para representá-la, tá? E como é que eu vou obtê-la? Aplicando as regras de derivação que a gente viu, tá? Considerando a outra variável como uma constante. Então, estou derivando em relação a x e vou considerar y uma constante. Então, quem que é a derivada de 5x ao quadrado? 10x. Mais, quem é a derivada de 7xy? Considerando y uma constante, estou derivando em relação a x, vai ser 7y. Certo? E outra derivada parcial, que a gente tem a derivada de z em relação a y. Então, antes de calculá-la, eu queria destacar o seguinte, né? Então, ver que essa derivada depende do valor de x e y. Então, para um dado valor de x e y, eu vou ter o valor dessa derivada parcial de z em relação a x. E o que é que vai representar, né? O que é que vai significar esse valor? A mesma coisa que representava quando eu tinha uma função de uma única variável.
A derivada dá para a gente o quê? A taxa de variação instantânea do valor da função, né, para a unidade de variação da variável independente. Tá? Então aqui ela continua significando a mesma coisa. Eu vou ter aqui, para um par xy, a taxa de variação instantânea de z por unidade de variação de x, tá? Considerando y uma constante. Tá? Quanto que vai variar o valor de z quando eu variar o x em uma unidade, considerando o mesmo y. Tá? E a derivada parcial dessa função em relação a y, eu vou derivá-la em relação a y considerando x constante. Então, x sendo uma constante agora, quem quer a derivada de uma constante? Isso aqui vai zerar. Quem quer a derivada de 7xy em relação a y? Vai ser a constante 7x. Certo? Um exemplo 2. Temos essa função aí de duas variáveis. E eu quero encontrar a derivada parcial, né? As derivadas parciais dela em relação a x e em relação a y. Então, quando eu for derivar em relação a x, eu vou considerar y uma constante. E vou aplicar as regras, as técnicas de derivação que a gente viu anteriormente por causa de uma única variável. Tá? Então, aqui eu tenho que aplicar a regra da cadeia. A derivada disso aqui vai ser o quê? 5 vezes isso aqui, né? X ao quadrado mais xy mais y elevado a 4, né? Que eu faço 5 menos 1, vezes a derivada do que está aqui dentro. Tá? Eu vou derivar isso aqui em relação a x, considerando y constante. Então, x ao quadrado vai ficar 2x. X vezes y é uma constante, vai ficar y. E a derivada da constante é 0. Então, essa é a derivada parcial de z em relação a x. E a derivada parcial de z em relação a y? Eu derivar isso aqui, agora em relação a y, e considerar x como se fosse uma constante. Então, eu vou ter, esse primeiro termo é igual, né? 5 vezes o que está aqui dentro elevado a 4, vezes a derivada do que está aqui dentro agora em relação a y. Aqui uma constante vai zerar, x e y, a derivada em relação a y vai ser a constante x, mais a derivada de y em relação a y é 1. Certo? Então não tem mistério, as regras são as mesmas, as técnicas são as mesmas das que a gente já viu. Tá? Só que a gente tem que se preocupar é que quando eu derivo em relação a x, eu vou considerar outra variável constante. E quando eu derivar em relação a y, eu vou considerar x constante. Aqui eu coloquei mais um exemplo, tá? Para a gente bater de novo na intuição, né? no significado da derivada parcial, tá? E também trazendo para a economia, né? Acredito que vocês também já tenham ouvido aí em Introdução à Economia falar de produtividade marginal. Né? Então, nesse exemplo 3, eu tenho aqui uma função de produção, tá? Ou seja, a quantidade produzida depende dessas duas variáveis, K e L, onde K representa o nível de capital e L o trabalho, certo? K, então, está sendo medido em milhares de reais e L o volume de mão de obra. Tá? Na letra A, então, eu quero que a gente encontre a produtividade marginal do capital e a produtividade marginal da mão de obra, tá? Para o nível de capital igual a esse aqui e o nível de mão de obra igual a esse aqui. Tá? Então, quem que é? Só lembrando, né? Se vocês realmente já viram. Tá? Se não viram, devem ver logo. Produtividade marginal do capital. Tá? É a variação na produção por unidade de variação no capital. Ou seja, é a derivada da função de produção em relação ao capital. A gente viu lá na primeira parte do curso, quando eu tinha a função de custo total, quando eu derivava a função de custo total, eu tinha o que? O custo marginal, que indicava para a gente o que? A variação no custo total por unidade de variação na quantidade produzida. Tá? Então, a produtividade marginal do capital é a variação na produção por unidade de variação no capital. E a produtividade marginal do trabalho, né, da mão de obra, vai ser a derivada da função de produção em relação ao trabalho, aqui em relação a L, certo? Então, para encontrar essas produtividades marginais,
primeiro do capital, eu vou derivar a função de produção em relação ao capital. Então, derivando essa função em relação a K, eu tenho a derivada parcial, porque essa função Q, né, depende também de outra variável L. Tá? E aí, quando eu for derivar, eu vou derivar em relação a K, considerando L uma constante. Certo? E a gente vai ter o quê? Aqui, ó, expoente vai descer multiplicando, 50 vezes 0,4 vai dar 20. Eu vou subtrair um dos expoentes, 0,4 menos 1 vai dar menos 0,6. E aqui é uma constante, então eu vou repetir essa constante. Bom, eu quero calcular então, ó, ver que a produtividade marginal do capital ela depende dos níveis, né, de capital e trabalho. Aqui eu estou considerando esse capital e esse trabalho, tá? Como o capital aqui está sendo representado nessa função em milhares de reais, aqui eu vou colocar 750 e o L 991. Quando eu substituir aqui e fizer umas continhas, eu vou encontrar 16,92. O que é que significa esse 16,92? Que se a gente tem essa quantidade de capital, essa quantidade de trabalho, a gente aumentar o capital em uma unidade, né? Só lembrando que uma unidade seria R$1.000, tá? O que é que vai acontecer com o nível de produção? Vai aumentar aproximadamente em 16,92. Né? E a produtividade marginal da mão de obra é dada pela derivada da função de produção em relação ao trabalho. Agora eu vou derivar isso aqui em relação a L, mantendo K constante. Então, ó, o que vai descer é o 0,6 vezes 50 vai dar 30. K elevado a 0,4 é uma constante. E aqui eu vou subtrair um do expoente. 0,6 menos 1 menos 0,4. Calculando o valor, então, dessa derivada para um K igual a 750 e para um L igual a 991, a gente vai ter aí 33,54. Certo? Ou seja, se eu tiver essa quantidade de capital e essa quantidade de trabalho, se a gente aumentar em uma unidade, tá, essa variável L, o que é que vai acontecer com a variável Q, que é o nível de produção, vai aumentar em 33,54. E aí a letra B ele pergunta, ó, o fabricante ele deve aumentar K ou L, para ele aumentar mais rapidamente a produção. Então eu tenho que comparar esses dois valores. Ó. Como a produtividade marginal do trabalho é maior aqui do que a produtividade marginal do capital, então ele deveria aumentar quem? O trabalho. Aqui se eu aumento a unidade dessa variável, a produção está aumentando nisso aqui. Se eu aumento uma unidade de K, a produção está aumentando um pouco menos. Certo? E em termos geométricos, né? A gente viu, né, que quando eu tinha uma única variável independente, a derivada em termos geométricos era o quê? Era a inclinação da reta tangente ao gráfico da função num ponto. Né? Aqui também, certo? Em termos geométricos, a derivada parcial continua sendo a inclinação de uma curva específica. Tá? Então, imagina que eu tenho aqui a função de duas variáveis. Eu tenho um ponto no domínio, né, um par ordenado, que é um ponto no domínio dessa função. A derivada parcial de f em relação a x calculada nesse ponto do domínio vai ser o quê? Vai ser a inclinação da reta tangente à curva, tá? Onde essa curva ela é a interseção do gráfico da função e o plano y igual a b. Tá? Então, só para ilustrar para vocês, vamos ver aqui. Ó. Imagina que a gente tem, deixa eu fechar aqui, aqui, ó, tem essa função, x elevado a 3 quartos vezes y elevado a 1 quarto. Então, o gráfico dessa função é essa superfície aqui, ó, certo? Bom, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um plano, y igual a um valor b, um valor qualquer, eu peguei aqui y igual a 2, ó. E eu vou pegar a interseção dessa superfície com esse plano, que vai me dar essa curva aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Essa curva aqui pretinha, marronzinha, certo? Então, ó, se eu pegar um ponto sobre essa curva, peguei um ponto aqui qualquer, onde está o mouse, tá? Só não estou colocando aqui porque eu não consigo
criar um ponto nessa interseção, certo? Na interseção desses dois objetos. Mas imagina que eu pegasse um ponto qualquer aqui sobre essa curva, onde está o mouse, por exemplo, e traçasse sobre esse ponto, né, passando por esse ponto, uma reta tangente a essa curva. Se eu calculasse a inclinação dessa reta, eu ia estar achando o quê? O valor da derivada parcial dessa função em relação a x calculada nesse ponto. Ou seja, para esse valor de x e para esse valor de y, né? Que aqui é 2, certo? Então, mesmo quando eu estou trabalhando com funções de mais de uma variável, tá? Em termos geométricos, a derivada da função, né? Aqui as derivadas parciais da função, continua sendo a inclinação de uma curva, tá bom? Bom, aqui a gente também pode encontrar derivadas de ordem superior, né? Derivadas parciais de ordem superior. Para isso, basta a gente derivar a função original, a função dada sucessivas vezes. Tá? Então, as de segunda ordem, as derivadas parciais de segunda ordem, são o quê? São as derivadas das derivadas parciais. Tá? Então, se eu tenho uma função de duas variáveis, por exemplo, eu tenho duas derivadas parciais, né, de primeira ordem. A gente já viu como calcular, a gente representa dessa forma. E quem seriam as derivadas parciais de segunda ordem? Seriam as derivadas dessas derivadas parciais. Então, é eu pegar essa primeira derivada aqui, ó, parcial, de z em relação a x, e derivá-la em relação a x. Tá? Eu posso representar essa derivada com essas notações aqui. Tá? Então, aqui eu estou derivando, ó, a derivada de primeira ordem, de z em relação a x. Estou derivando ela agora em relação a x. Ou seja, derivando novamente em relação a x. Eu posso utilizar essa notação, essa ou essa aqui. Ó. Essa aqui é para indicar que eu peguei a função f, derivei primeiro em relação a x, depois derivei novamente em relação a x. Tá? Bom, como essa função ela depende de x e y, eu posso derivá-la também em relação a y. Né? E aí eu utilizaria essa notação aqui. Estou derivando essa derivada parcial agora em relação a y. Ou essa notação, derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Da mesma forma, eu podia pegar essa outra derivada parcial de primeira ordem e derivar em relação a x e depois em relação a y. Aqui eu tenho ela derivada em relação a x e aqui eu tenho ela derivada em relação a y. Tá? Então, observa que quando eu tenho uma função de duas variáveis independentes, eu vou ter quantas derivadas parciais de segunda ordem? 4. 2 elevado ao quadrado. Se eu tivesse uma função aqui de três variáveis independentes, eu teria quantas derivadas parciais de segunda ordem? 8. 2 elevado à terceira. Se eu tivesse aqui n variáveis independentes, eu teria quantas derivadas parciais de segunda ordem? 2 elevado a n. Tá? Essas derivadas aqui, ó, são chamadas de derivadas parciais mistas, tá? Ou derivadas parciais cruzadas. Tá? É quando eu derivo uma função em relação a uma variável, depois derivo em relação a outra. Tá? Aí o que acontece é que na maioria dos casos, essas derivadas parciais cruzadas, elas são iguais. Ou seja, não importa a ordem que a gente deriva. Eu posso pegar essa função e derivar em relação a x e depois em relação a y. Ou derivar em relação a y e depois em relação a x. Eu vou ter o mesmo resultado. Vamos ver um exemplo. Eu tenho essa função aqui de duas variáveis e eu quero calcular as 4 derivadas parciais de segunda ordem. Tá? Então, o primeiro que a gente tem que fazer é encontrar as derivadas parciais de primeira ordem. Ou seja, eu vou derivar isso aqui em relação a x e depois de encontrar a derivada parcial dessa função em relação a y. Tá? Então, derivando isso aqui em relação a x, ó, eu vou considerar a y uma constante. Tá? Então, eu vou obter ó, y ao cubo, aqui mais 5y ao quadrado, mais 2. A derivada da constante é 0. A derivada parcial dessa função em relação a y, eu vou derivar em relação a y, considerando a x
uma constante, certo? Então, o que é que eu vou ter? 3xy ao quadrado mais, estou levando em relação a y, x é uma constante, o expoente desce, 10x vezes y, 2 menos 1, 1. Tudo aqui é uma constante, a derivada da constante vai dar 0. Agora sim, eu vou encontrar as derivadas parciais de segunda ordem. Eu vou ter que derivar essa daqui em relação a x, vai ser uma. Depois eu vou derivar ela em relação a y, eu vou ter a outra. Eu vou fazer a mesma coisa para essa outra derivada parcial aqui. Certo? Derivando essa daqui em relação a x, ó, eu vou considerar y constante. Então eu vou ter a derivada de uma constante, que vai ser o quê? 0. Vou derivar ela agora em relação a y. Então eu vou ter 3y ao quadrado mais 10y mais 0, que é a derivada da constante. Vou fazer a mesma coisa para essa aqui. Vou derivá-la em relação a x e depois em relação a y. Quando eu derivar em relação a x, ó, eu vou obter exatamente isso aqui. Ó. A gente viu no slide anterior que essas derivadas cruzadas, né, a ordem que eu vou derivar não importa. Vou ter sempre o mesmo resultado. Né? Então, eu derivei primeiro em relação a y, vou derivar agora em relação a x e vou obter o mesmo que eu encontrei quando derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y. E agora eu vou derivar essa aqui em relação a y. Considerando x constante, a gente vai ter 6xy mais 10x. Tá? Então essas são as derivadas parciais de segunda ordem dessa função. Assim como no caso de uma função de uma única variável, tá? As derivadas aqui de segunda ordem elas vão indicar a curvatura do gráfico da função. Tá? E elas vão ser utilizadas para a gente identificar os extremos locais dessa função. Tá? Isso a gente viu para funções de uma única variável. Tá? E isso vai valer também aqui, tá? Para funções de mais de uma variável. Tá? No entanto, como identificar esses pontos de máximos e mínimos quando eu tenho uma função de mais de uma variável através dessas derivadas parciais de segunda ordem, isso aí é um assunto que vocês vão ver no próximo semestre na disciplina de elementos 1. Tá? Por enquanto, o que eu quero que vocês saibam fazer é simplesmente encontrar essas derivadas parciais de segunda ordem. Tá? A importância delas e para que elas vão ser utilizadas, vocês vão ver lá em elementos 1. Certo? Bom, e para terminar, a gente também pode utilizar as derivadas parciais para calcular as derivadas de funções implícitas. Né? A gente já definiu que era uma função implícita, né? Vimos como encontrar uma derivada de uma função implícita, né? A gente viu um método para isso, né? Quando eu tinha uma função de uma única variável. Tá? E agora vamos ver como calcular a derivada dessas funções implícitas quando eu tenho uma função, né, de n variáveis. Certo? Então, considera aqui que eu tenho essa equação que está definindo y como uma função dessas outras variáveis aqui, ó, x1, x2 e xn. Então, essa equação define y implicitamente como uma função dessas variáveis. Tá? Mesmo que a gente não consiga isolar o y, né, obter a forma explícita da função, y como função dessas variáveis explicitamente, ainda assim a gente consegue encontrar a derivada de y em relação a cada uma dessas variáveis, né? Ou seja, a derivada parcial de y em relação a qualquer variável x dessa daqui. Tá? Basta a gente utilizar essa regra aqui. Ó. A derivada parcial de y em relação a qualquer um desses x é obtida disso aqui, menos a derivada de g em relação a esse x, dividido pela derivada de g em relação ao y. Tá? Isso para qualquer índice i, ou seja, para qualquer x desse aqui. Tá? Eu não vou provar essa regra, tá? Mas eu vou verificá-la através de um exemplo, tá? Para mostrar para vocês. Imagina que eu tenho essa equação aqui que define y como uma função implícita de x. Tá? Então aqui eu tenho y como função de x, de uma única variável. Essa regrinha vale para qualquer n, inclusive para um n igual a 1, certo? Para uma variável independente.
Eu peguei esse exemplo de uma variável independente só, porque esse exemplo, se vocês olharem nos slides em que a gente falou de derivação implícita, no caso de função de uma única variável, foi exatamente o exemplo que eu utilizei. Tá? Sendo que agora aqui eu vou calcular, né, essa derivada y em relação a x por essa regrinha aqui, tá? E não pelo método que a gente viu anteriormente. Tá? E aí vocês vão poder comparar e ver que eu vou obter o mesmo resultado. Certo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é jogar tudo aqui para o mesmo lado. Tá? Para eu ter o g. Né? E aí o que é que a gente vai fazer? Eu quero encontrar a derivada de y em relação a x. Então a derivada de y em relação a x, ó, vai ser menos a derivada de g em relação a x. Então eu vou derivar isso aqui, ó, em relação a x. E vou dividir por quem? Pela derivada disso aqui em relação a y. Está aqui, ó, menos a derivada de g em relação a x, ó, 6x elevado a quinta, menos 2x. Eu considero y constante. Então aqui vai dar zero. E no denominador, eu vou ter o quê? Ó? A derivada de g em relação a y. Considerando x constante, então aqui eu vou ter menos 18y à quinta, menos 5y à quarta, mais 2y. Tá? Se eu tirar esse menos aqui, ó, pegar, por exemplo, e trocar os sinais dos termos aqui do denominador, né? Menos com menos vai dar mais, menos com menos vai dar mais, e menos com mais vai dar menos. Eu vou ter isso aqui, 6x elevado a quinta menos 2, dividido por essa expressão aqui. Que se vocês forem olharem nos slides de derivação implícita, no caso de função de uma única variável, foi o mesmo resultado que a gente obteve aplicando o processo de derivação implícita. Tá? Bom, eu espero que todo mundo tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado pela atenção e até a próxima.